Olá, então vamos à nossa aula de número 6. Hoje, o fruto do Espírito. Que tema fantástico dessa nossa jornada em busca de conhecer mais o nosso querido Espírito Santo. Então vamos à lição hoje, número 6, o fruto do Espírito. Estudamos na semana passada os dons do Espírito Santo e hoje a gente entra nesse tema tão caro, tão precioso, tão especial, que é o fruto do Espírito Santo. Quando a gente fala dos dons do Espírito Santo, nós estamos falando de uma manifestação do Espírito Santo na vida do cristão que lhe potencializa, que lhe capacita para o exercício da obra de Deus com qualidades espirituais, com um poder diferenciado para a operação na obra de Deus em favor dos outros, em favor da obra de Deus. Quando a gente vem falar sobre o fruto do Espírito, nós não vamos falar simplesmente de qualidades espirituais para o exercício da obra de Deus, de uma qualificação para a obra de Deus, e sim uma qualificação para o viver cristão, para o desenvolver de um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então, fruto do Espírito tem tudo a ver com caráter. Então, todas as qualidades, todas as características do fruto do Espírito são qualidades que devem estar presentes, que devem desenvolver-se na vida do cristão. Isso então chama-se o caráter cristão. É o caráter de Cristo no cristão. Quando a gente fala de fruto do Espírito, quando a gente pensa em fruto, nós estamos usando uma palavra que significa resultado. Ou seja, qual é o resultado da presença, do agir, da manifestação, da orientação, do ensino, da condução do Espírito Santo na vida do crente. Aí você vai ter uma relação aí de 9 qualidades, de 9 características ou de 9 resultados da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ser cheio do Espírito Santo é apresentar estas qualidades que nós vamos estudar hoje aqui na nossa aula número 6, tá bom? Só para a gente ficar bem atento. Uma outra coisa importante é lembrar que lá no Velho Testamento, lá no tabernáculo de Moisés, havia na verdade, nas lendas e nas histórias contadas pelo povo de Israel, que o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo uma vez por ano e nas pontas, né, nas suas vestes, havia 9 contas de ossos e 9 sinos. Então, alguns pregadores, alguns estudiosos usam tipologicamente esses 9 ossos e esses 9 sinos como se fossem os nove ossinhos, fossem essa estrutura que é o fruto do Espírito. E os sinos fossem os dons do Espírito Santo. Como assim? Quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, ele tinha que estar com a vida plenamente em santidade para que Deus fosse favorável ao povo de Israel e ele não morresse lá dentro do lugar santíssimo. Então, uma das formas de saber que ele estava vivo é que enquanto ele andava dentro do lugar santíssimo, as contas de ossos batiam nos sinos e ali se ouvia o barulho, significando que ele estava vivo, estava em atividade lá dentro. Então isso é representado hoje, ou significa, tem o símbolo hoje de que os dons do Espírito é o que faz mais barulho, é que as pessoas admiram, ouvem, né? Aquelas coisas mais, as línguas estranhas, a variedade de línguas, as profecias, mas que de fato a estrutura, o sustento da vida, né? O esqueleto, o que dá sustentação realmente para esse corpo, são ou é o fruto do Espírito. Inclusive eu vou explicar essa ideia que lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, aparece
fruto do Espírito, enquanto antes, no versículo 19, aparece obras da carne. Então são obras da carne, mas é fruto do Espírito no singular. Eu vou explicar isso já já para vocês. Então vamos lá. Em contraste aqui nesse caso com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro, honesto, que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie sua vida de maneira que ele, o cristão, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. E aí você vai ter vários versículos aqui reportando a esse tema que você pode pesquisar depois em casa. Então, a ideia do fruto do Espírito é esta capacitação para um viver de acordo com a vontade de Deus e para ajudar o cristão a subjugar a força do pecado de sua vida. E aí você vai ver que todas as disposições do nosso homem carnal, da nossa carnalidade, elas operam em nós à medida que nós estamos vazios do Espírito Santo. À medida que nós vamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus, tendo comunhão com a palavra de Deus, buscando o caráter de Cristo, que é em nós aplicado pelo Espírito Santo, nós começamos a desenvolver o fruto do Espírito. Quantas vezes você diz, ai meu Deus, eu preciso de paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Ah, meu Deus, eu não consigo ser feliz. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Ah, meu Deus, eu estou sem ânimo. O ânimo é um fruto do Espírito Santo e nós vamos já mastigar isso aqui para você. Então, ser cheio do Espírito Santo necessariamente é transmitir através do seu viver diário o fruto do Espírito, as qualidades do próprio caráter de Cristo em nós. Então aqui estão, eu vou começar. Primeiro, deixa eu explicar, antes de entrar aqui nessa relação, explicar por que se diz o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. É claro que isso aí já é batido muitas vezes, a gente já ouviu isso, mas tem gente talvez que nunca tenha ouvido. Então, quando a gente fala o fruto do Espírito, a gente atrela ao significado de fruto, que é o resultado do Espírito Santo. É como se fosse, o pessoal usa muito a ideia da tangerina, né? Com seus gomos, que você, como se fosse o fruto com 9 gomos. O fruto é especialmente o amor. Alguém ainda diz isso, que o fruto do Espírito Santo é o amor, por exemplo. É o amor paciente, ou é o amor exercendo paciência, é o amor exercendo longanimidade, é o amor promovendo paz, é o amor alegre, é o amor bondoso. Essa é a ideia, então, por isso que o nome é o fruto, não se diz os frutos do Espírito Santo. Ainda que muitas vezes a gente, falando, acaba chamando de os frutos, mas o certo é como está na Bíblia, é o fruto. Começa então com essa bendita qualidade que o Espírito Santo pode promover no ser humano, que é amor, do grego ágape. Quando a gente fala de amor, nós temos na língua grega várias palavras que se traduzem como amor, cada um com um sentido. Nós temos o amor ágape, que é esse amor também traduzido como caridade, como amor em ação benevolente pelo outro. Nós temos o estorges, o eros, o pragma e o ludos. São, se eu não me engano, esses 5 tipos, não sei se eu vou lembrar de mais algum, mas o amor ágape é chamado de o amor perfeito, o amor de Deus, o amor em estado de atenção ao outro, de benevolência ao outro.
O amor eros é o amor da atração física, muito mais voltado para as pulsões sexuais. O amor estorges é o amor da relação paternal, familiar. O amor fíleo, tem o amor fíleo, é o amor da amizade, o amor da fraternidade. O amor ludos é o amor que é um apaixonamento como brincadeira, é um amor como um jogo. E o amor pragma é o amor pragmático, é o amor da ação. Né? Amor da ação deu uma cacofonia legal aqui, né? Amor da ação. Então é um amor que leva à ação. Então, nesse caso, no grego, o ágape, isto é, o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Isto é amor. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de amor. Um crente cheio do Espírito Santo vai sempre pensar no bem do outro. Você vai ver lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, essas qualidades deste amor. Ele é paciente, olha só como tudo está muito atrelado ao fruto do Espírito. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, perdão, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, fruto. Aliás, havendo profecias, você vai ver dons espirituais desaparecerão. Havendo línguas, dons espirituais desaparecerão, cessarão. Havendo ciência, dons do conhecimento, passarão. Mas o amor permanece. Que coisa linda, então. Então, esse amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. Então, o amor, ele é o tronco, ele é o princípio básico da vida cristã. Não existe vida cristã sem amor. Não existe gente cheia do Espírito Santo sem amor. Não existe gente poderosa em Deus sem amor. O poder da igreja não está nos dons espirituais. O poder da igreja está no amor. O amor é a prova da verdadeira espiritualidade e tem início lá na nossa regeneração. Nós que nascemos da água e do Espírito, fomos regenerados, recebemos um novo gens, um gens espiritual, que deve desenvolver em nós características daquele que nos gerou outra vez, que é o Senhor Jesus. E é o Espírito Santo que promove em nós essas características do DNA do próprio Cristo em nós, que é o amor e as demais qualidades do Espírito Santo na vida de alguém. Amados, diz 1 João 4, 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você já percebeu que a gente consegue demonstrar amor muitas vezes, ou a gente tem mais facilidade de demonstrar amor nas grandes questões do que nas coisas simples? Por exemplo, quando alguém sofre uma perda importante, uma perda grande na vida, mesmo que a gente não conheça, o coração da gente se comove, o coração da gente se mobiliza e a gente diz assim, poxa, que tristeza, a gente sente. Isso é uma característica do amor, que é sentir a dor do outro empaticamente. Mas às vezes, nas coisas mínimas, em detalhes do dia a dia, a gente não se importa com as pessoas. O importante para muita gente é tomara que eu me dê bem, independente do como o outro vai ficar. Eu quero, é para mim, é meu e pronto.
São nesses pequenos, e eu vou fazer uma redundância, porque detalhe já é pequeno, mas nesses pequenos detalhes que a gente vê o quanto nós estamos distantes de realmente desenvolver ou de chegar a um nível um pouco mais profundo desse fruto que é o amor. Nós geralmente buscamos os nossos próprios interesses, seja numa fila no banco, seja na fila da vacina, seja numa pequena questão dentro, às vezes, dos nossos próprios ambientes ali na igreja. Todo mundo, cada um quer se dar bem, cada um quer se locupletar com alguma coisa, independente de como o outro vai ficar. Isso é a falta do amor imperando no nosso meio. O amor consiste em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. É a dedicação ao próximo. Portanto, tudo que vós quereis, diz Mateus capítulo 7, versículo 12, que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então é este amor que me coloca numa posição de empatia, de pensar no outro com essa disposição de todos os meus desejos para mim, todos os bens e as benevolências que eu quero para mim, nessa mesma tônica e nessa mesma proporção, eu quero para o outro. Eu desejo para o próximo. Então é este amor que precisa ser desenvolvido. É claro que se eu for falar aqui sobre o amor, a gente vai passar muitas aulas falando sobre ele, só sobre ele, mas eu vou avançar para os próximos ou para as próximas qualidades que decorrem do amor. Você pode acompanhar aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aí vem o chara, que é a alegria. Trata-se da felicidade do Espírito Santo, qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade, generosa nas dádivas aos outros por causa de uma correta relação com Deus. Deus não aprecia a dúvida e o desânimo. Também o abomina a doutrina ousada, o pensamento melancólico e tristonho. Deus gosta de corações animados, como diz 2 Coríntios 6:10, quando o apóstolo Paulo diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esta é uma qualidade do Espírito Santo gerada dentro de nós, que às vezes você pergunta assim, como é que fulano de tal, como é que aquele irmão que está passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, consegue ser feliz, consegue demonstrar que está tudo bem, consegue ser generoso, consegue servir ao outro, consegue estar aqui, não abandona, está junto, sempre satisfeito. Eu sempre conto de um irmão que nós conhecíamos lá no início da minha fé, nós chamávamos de irmão graças a Deus. Ele foi abandonado pela família quando ele se converteu, ainda muito jovem, vivia de um lado para o outro, não tinha nada, vendia naquela época aqueles espelhinhos com madeira que era para colocar nos banheiros, com porta-escova, e aí ele andava por ali todas as vezes que ele encontrava alguém, que a pessoa dizia, paz do Senhor, irmão, bom dia, irmão, ele dizia, graças a Deus, e com aquele sorriso feliz, maravilhoso, uma gargalhada, quando ele dizia graças a Deus. A gente chamava ele de irmão, graças a Deus. Ou seja, alguém cheio de uma alegria que era sobrenatural, que era uma alegria patrocinada pela presença do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Aí a gente fica olhando, parece até meio estranho, porque você olha algumas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, são cheias do Espírito Santo. São pessoas que profetizam, que falam em outras línguas, que têm um certo ar de profeta de Deus, de ser espiritual, mas é uma pessoa carrancuda, rabugenta, infeliz, reclamona, maldizente. Se ser cheio do Espírito Santo é isso, eu não quero ser cheio do Espírito Santo.
Eu prefiro, eu prefiro não ser. E não é. Ser cheio do Espírito Santo é ser feliz, é ser alegre. No meio da pior crise, no meio da dor. Não estou falando aqui de uma alegria irresponsável, e nem de uma alegria disfarçada, e nem de uma maquiagem de alegria como faz o palhaço. Não é uma fantasia de alegria, mas é um estado de espírito, é algo que acontece aqui dentro de nós. Não é um disfarce que a gente usa para que as pessoas não percebam a tristeza do nosso coração, não. É uma satisfação, é uma alegria patrocinada pela presença do Espírito Santo dentro de nós. É um fruto dele. Ser cheio do Espírito Santo é ser feliz, é ser alegre, é estar disposto. Claro que nós somos seres humanos e muitas vezes nosso próprio organismo se debilita diante das dificuldades, diante das lutas, mas eu já vi pessoas extremamente debilitadas num leito, quase que no leito de morte, mas exibindo uma alegria espiritual que não era comum. Só a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos avançar? A alegria cristã, entretanto, não é uma emoção artificial, é uma ação do Espírito de Deus no espírito humano, é a sensação de alegria baseada no amor. Veja que tudo está atrelado ao amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. E esse é um princípio maravilhoso. É nós olharmos para tudo ao nosso entorno e percebermos que tudo vem dele, que tudo é dele. Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória, diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. É essa alegria patrocinada em nós. É esse amor que nós temos por Cristo, que mesmo sem tê-lo visto, nós o amamos de maneira extraordinária. E nós exultamos porque cremos com alegria que não se pode explicar, que é cheia da glória. O outro fruto, outra qualidade é a paz, eirene, ou eirene. Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós temos uma paz, uma palavra para a paz que é shalom. Nós até chamamos Deus de Deus Jeová Shalom, o Senhor da paz. Tinha muito a ver quando o povo estava em paz com Deus. Haviam sacrifícios pacíficos, de pacificação da relação do povo com Deus. Quando Cristo vem, ele se faz esse sacrifício de paz entre nós e Deus. E aí ele vem trazendo uma experiência de segurança, porque paz, eu acho que a melhor tradução, o melhor sustento da paz é a segurança. Paz é um estado de segurança. A queda do homem no pecado destruiu a paz. Houve uma destruição da paz. A paz com Deus, com os outros, com o próprio ser e com a própria consciência. Isso foi destruído. A paz que nós vemos no Velho Testamento, Shalom, era tudo aquilo que tudo estava bem e tudo então estava em Shalom, em paz. Eirene não tem a ver com as circunstâncias, não é uma paz circunstancial, mas é uma paz que produz nas circunstâncias difíceis um estado de segurança. Foi através da instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz, na cruz de Cristo. Portanto, a paz envolve muito mais do que uma tranquilidade íntima. Não é só um estado de tranquilidade íntima que prevalece a despeito das tempestades externas. Antes, trata-se de uma qualidade espiritual de origem cósmica, pessoal, produzida pela reconciliação e pelo perdão dos pecados. Então, a primeira
O primeiro patrocínio da paz é a sensação de termos sido perdoados. Nós não somos atormentados pela acusação do diabo, porque em Cristo nós fomos perdoados. Temos paz. A paz é o contrário do ódio, da contenda, da inveja, dos excessos de tudo o que são obras da carne. Paz é a quietude do coração e da mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante essa ideia de guardar a vossa mente, né, o vosso coração e a vossa mente, porque o que ele está dizendo é que, por sermos humanos, nossas mentes se perturbam, nossos corações se afligem, muitas vezes se desesperam, nossas mentes muitas vezes entram em colapso, temos perturbações de mente, temos angústias de diversas formas, uma sensação de inquietude, de desorganização interior, não é? E que às vezes nós precisamos, muitas vezes, buscar a ajuda de alguém, de um terapeuta, de um remédio, de uma pessoa, de um colega, de um pastor, de um conselheiro, porque nós somos seres propensos, fadados muitas vezes a termos esta desorganização interna. Mas aí vem o Espírito Santo como promotor da paz e vem organizando o nosso mundo interior. Você já percebeu, só nesses 3 primeiros aqui, o quanto nós perdemos por não sermos cheios do Espírito Santo? Quanta coisa a gente perde. A gente se desorganiza internamente, perdendo a segurança, a tranquilidade, perdendo o senso diante da luta, se desesperando. A gente se entristece, se amargura, a gente se torna reclamão, murmurador, e a gente esquece o amor, que é essa liga tão preciosa entre os seres humanos. Tudo porque nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é apenas ter dons espirituais. Se a gente começar a pensar no fruto do Espírito, como essas qualidades para um viver neste mundo, nas nossas relações internas, conosco mesmo, nossa relação com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, e a nossa relação com quem está no nosso entorno, nós vamos experimentar o céu aqui na terra. É uma qualidade de vida que é experimentada por aqueles que são cheios do Espírito Santo. Vamos adiante? Eu gosto desse aqui, olha. Longanimidade. O nome já diz tudo, até o nome é longo, né? A palavra longanimidade, ela vem de macrotumia, do grego, que é uma junção de 2 palavras. Você vai ver até mesmo na língua portuguesa, você já percebe que são 2 palavras juntas, né? Longanimidade, longo ânimo. Uma pessoa longânima é uma pessoa de longo ânimo, de ânimo elástico. Macrotumia também é uma palavra, também alguns chamam de macrotimia, de timia, de tumos, que significa ânimo. E macro é grande, né? Existe o macro e o micro. O macro é grande, então é um longo ânimo, é um grande ânimo. Quando é uma qualidade atribuída a Deus, porque isto é também um atributo de Deus, ele é um atributo da deidade, significa que ele tolera pacientemente todas as iniquidades do homem, não deixando arrebatar por explosão de ira. Então, na verdade, essa qualidade de Deus é que deixa Deus, né? Ele tem uma paciência, um ânimo muito extenso com o ser humano e não deixa Deus levar o homem de uma só vez, porque, como eu sempre falo na igreja, se nós fôssemos tratar os homens, se nós tivéssemos um tempo para ser Deus por 1 minuto, nós íamos acabar com a humanidade.
Deus tem um ânimo muito longo. Então, aqui a longanimidade é muito parecida com a paciência, que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerando as injúrias. Ou seja, a longanimidade é essa capacidade de não se alterar, muitas vezes até mesmo diante de uma provocação injusta dos outros. Mas é também uma capacidade de não entrarmos em desespero no meio das lutas. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Você sabe que existem pessoas, situações, ambientes, seja de trabalho, seja familiar, seja social, no nosso contexto onde moramos, seja na igreja, que é um verdadeiro campo de prova da nossa longanimidade, da nossa paciência, do nosso ânimo. Você sabe disso, né? Tem hora que você diz, meu Deus, dá-me graça, dá-me paciência. É só dizer, Senhor, estica aí o meu ânimo, né? Traz elasticidade para o meu ânimo. Mas isso também é importante no meio das nossas lutas. A longanimidade, ela é também essa capacidade de nós não entrarmos em desespero no meio das lutas. A gente vai, às vezes, a maturidade nos ensina isso, mas de modo mais proveitoso e mais eficiente, o Espírito Santo de Deus pode gerar isso em nós de maneira tão poderosa que a gente vai dizer assim, meu Deus, se fosse numa outra época, eu estava aflito, porque Deus, ele produz em nós. E a gente começa a responder de outra forma para as circunstâncias da vida da gente. Chrestotes, que é a benignidade, significa gentileza, bondade. Esse termo grego significa também uma excelência de caráter, honestidade. O crente que possui esse é gracioso e gentil para com seu semelhante, não se mostrando ser inflexível e exigente. Ser benigno é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha o quanto isso é importante nas nossas relações na igreja. A igreja é um grupo de irmãos que trabalham voluntariamente na obra de Deus. Então nós precisamos aprender a lidar uns com os outros, ter paciência, ter trato. Tenha muito cuidado da forma como você fala com outro irmão, com uma outra pessoa. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus e no afã de fazer a obra de Deus, a gente acaba atropelando as pessoas. A benignidade é essa capacidade de ser gentil com as pessoas. Eu acho aqui eu posso dizer que eu tenho um exemplo de benignidade aqui, chamada Joelma, né? Uma pessoa de trato, que trata bem todo mundo. Tem gente que não consegue, tem gente que até no seu jeito de falar, até na sua postura de falar com os outros, já chega detonando, já chega derrubando a pessoa, dando no estômago. A gente precisa buscar, a pessoa vai bater o pé e vai dizer assim, eu sou assim mesmo e pronto. Tá, você é assim mesmo porque você precisa ser transformado. Ser cheio do Espírito Santo. Ser gentil, ser bondoso. Ter cuidado, ter uma excelência de caráter. Mas a excelência de caráter não me deve fazer pisar nas outras pessoas. Eu preciso de gentileza, eu preciso de bom trato, e o Espírito, isso é fruto do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, gente. As pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo só é profetizar para os outros. Isso aí são dons
que Deus ministra em nós que vai embora depois. Mas o fruto do Espírito não. É uma qualidade de vida para os nossos relacionamentos interpessoais. Bondade. Parece que é difícil a gente trabalhar em cima de duas coisas, né? Benignidade e bondade. É muito parecida, né? A bondade é muito parecida com a benignidade. Uma pessoa bondosa, quando se dispõe a ajudar aqueles que têm necessidade, podemos observar, por exemplo, a vida terrena inteira de Jesus de Nazaré. Ou seja, uma pessoa bondosa, quando se dispõe a ajudar aqueles que têm necessidade, ela está exibindo o fruto bondade. A gente observa então na vida de Jesus, vivida ali em meio a atos de bondade para com os outros, sempre Cristo teve uma ação bondosa em favor daqueles que chegavam a ele. Ora, para que o crente se mostre supremamente bondoso, precisa contar com o auxílio, a ajuda, o patrocínio e o fruto do Espírito Santo. Bondade é o amor em expressão. No grego, agatosune aqui refere-se ao homem bom, cuja generosidade brota do coração. É a verdadeira prática do bem, é o amor em ação. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, diz Gálatas 6,10, mas principalmente aos da família da fé. Ora, nós precisamos exercer bondade com todo mundo, lá no trabalho, na rua de casa, na faculdade, na escola, em todos os lugares. E se eu exerço bondade com os de fora, com os de dentro, com os da família da fé, com os da minha família, muito mais ainda. Parece que é mais difícil para a gente exercer bondade dentro de casa do que fora. Então é necessário o Espírito Santo trabalhar esse senso de amor prático, de atenção ao outro, de bondade para com o outro, em atos de bondade. Ser bom aqui não é só não fazer o mal para a pessoa. Porque tem gente que pode dizer assim, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Mas ser bom não é não fazer o mal. Ser bom é fazer o bem pelo outro. É ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor divino e praticar a bondade para com o outro e se dispor ao bem do outro. Vemos mais a fé. Aqui é um outro fruto que às vezes tem em algumas traduções tem fidelidade, né? Significa tanto confiança, tanto crença como fidelidade. A fé de parceria com o arrependimento é que forma a conversão. A entrega da alma às mãos de Cristo, alicerçado sobre o conhecimento espiritual. A fé, vitalizada pelo amor, pois do contrário não será verdadeira fé sob hipótese alguma. Fé aqui é lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Fé nesse aspecto aqui em pistes do grego é ser digno de confiança. É uma qualidade de caráter, é ser leal. A palavra leal é uma palavra que significa que está ligada à lei, ao legal. É aquele que obedece princípios. É aquele que é fiel a princípios. Uma pessoa leal, ela tem princípios pessoais. Se ela não for leal aos seus próprios princípios, ela não conseguirá ser leal a ninguém. Todos nós já passamos por experiências de terem passado pela vida da gente pessoas desleais, que foram desleais conosco. Todos nós. Se nós não tivermos os frutos, ou o fruto do Espírito, o amor, a benignidade, a bondade, a paz, a gente não consegue sobreviver, a gente se amargura, a gente vira um poço de amargura, a gente fica nevrálgico, ninguém pode tocar mais na gente,
Tem pessoas que não conseguem mais acreditar em ninguém. Tem pessoas que não conseguem mais se aproximar das pessoas. Estão o tempo todo na defensiva. Estão o tempo todo se protegendo. Por quê? Porque foram vítimas, muitas vezes, de muitas investidas desleais, de traição, de maus tratos, de maldade dos outros, de calúnias, de difamações, pessoas que abriram a sua vida para outras pessoas e depois foram tratadas com deslealdade e a outra pessoa deslealmente saiu falando dessa pessoa. A pessoa fica nevrálgica, ela fica sensível, não consegue mais se abrir para outras relações, inclusive para amizades. Nesse caso, quem permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida não vai comprometer a sua lealdade, mesmo diante de tantas relações desleais nas quais ela foi vítima. Agora vamos à mansidão, prautez. Para Aristóteles, essa característica era um vício de deficiência e não uma virtude. Aristóteles encarava tal realidade como uma autodepreciação. Na verdade, mansidão trata-se de uma submissão do homem para com Deus e em seguida para com o homem. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade por causa do reconhecimento alheio, com a recusa de nos considerarmos superiores. Mansidão é moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade, com equilíbrio, quando for necessário, e também humildemente submeter-se quando for preciso. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 23, repreende duramente Cafarnaum, dizendo: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. E no versículo 29 diz que devemos ser mansos como ele. Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então a mansidão é essa qualidade do Espírito Santo de Deus em nós, que nos permite sim ter posturas muitas vezes severas, mas sempre banhadas e equilibradas pelo Espírito Santo e pela mansidão. E o último fruto, ou a última qualidade desse fruto precioso, que é o resultado da presença do Espírito Santo de Deus em nós, é crateia, temperança, domínio próprio. Temperança é o controle ou o domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Na passagem de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, essa palavra é usada em relação ao controle do impulso sexual. Caso, porém, diz o texto, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mas em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, refere-se a toda forma de autodisciplina. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Parece que Paulo se utiliza dessa palavra nesse contexto, dando a entender aquele autocontrole que obtém sobre os vícios alistados ali em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, que são as obras da carne. Então, a temperança, o domínio próprio, é uma qualidade de autocontrole, tanto com relação ao nosso temperamento, a nossa forma de lidar com as pessoas, como também o autocontrole com relação às nossas pulsões, aos nossos impulsos, de todas as formas e todas as qualidades de impulsos que nós temos, seja com relação aos nossos impulsos de temperamento, também aos impulsos da sexualidade, os impulsos de comer, de comida, é o nosso controle para ter uma vida disciplinada. Bom, então essa foi a nossa aula de número 6, o fruto do Espírito. Até a próxima aula, se Deus quiser.